Bom, gente, agora eu vou fazer a questão 4 com vocês, e a questão 4 diz o seguinte no enunciado. Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e T de V em W uma transformação linear. Considere as seguintes afirmações. 1. Se T é injetora, então a dimensão de V é menor ou igual à dimensão de W. 2. Se a dimensão de V é menor ou igual que a dimensão de W, então T é injetora. 3. Se T é sobrejetora, então a dimensão de V é maior ou igual que a dimensão de W. Assinale essa alternativa correta. A gente tem que ver qual é verdadeira e qual é falsa. Começando pela primeira. Na primeira, ele diz que a T é injetora. Lembrando o conceito de função e transformação injetora. Uma transformação injetora é uma transformação que, para todos os vetores que ela transforma, associa um único resultado e esse resultado é único para esse próprio vetor. Ou seja, não existem dois vetores que, quando transformados, cheguem no mesmo resultado. Isso não existe. Então, que tipo de implicação isso tem pra gente? Analisando o teorema da dimensão, né, que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, o que isso nos mostra? Se a minha transformação ela é injetora, quer dizer que dois vetores diferentes não chegam no mesmo lugar. Então, o meu núcleo ele vai ter apenas um componente, que vai ser o próprio vetor nulo. Por que isso acontece? Porque não existem, tipo assim, o vetor nulo sempre vai ser transformado no vetor nulo. E como essa transformação já aconteceu uma vez, não vai existir nenhum outro vetor que também chegue no vetor nulo, porque a T é injetora, certo? Então só existe um vetor dentro do núcleo. Portanto, a dimensão do núcleo vai ser igual a 0, o que implica que a dimensão do meu domínio é igualzinha à dimensão da minha imagem. Tudo bem? Só que na afirmativa, ele só nos garante que T seja injetora e não sobrejetora. Lembrando também o conceito de injetora. O conceito de injetora diz que o contradomínio e a imagem de uma transformação são exatamente os mesmos. Como o enunciado não garantiu pra gente que a T é sobrejetora, então eu não posso dizer que o contradomínio e a imagem são exatamente iguais. Porém, a imagem sempre está contida no contradomínio. O máximo que pode acontecer é eles serem iguais. Só que como isso não garantiu nada pra mim, o máximo que eu posso dizer é que a imagem está contida no contradomínio. Ou seja, o contradomínio é maior do que a minha imagem. E como a dimensão do meu domínio é a dimensão da minha imagem, isso acaba resultando que a dimensão do meu domínio é menor que a dimensão do meu contradomínio. Então, a afirmativa 1 está certa. Ok? Agora vamos para a afirmativa 2. Na afirmativa 2, ele faz o contrário. Ele garante para mim a diferença de dimensão do domínio e do contradomínio e pergunta se isso implica que a minha transformação é injetora. A resposta é não e eu vou dar um exemplo para vocês que prove isso. Pense no caso na transformação, né, a T de V igual a 0. A transformação que leva todos os vetores no vetor nulo, a transformação nula. Ela pode ser colocada em qualquer tipo de domínio e contradomínio. No caso, eu vou dizer que ela é uma transformação do R2, por exemplo, no R3. Se vocês observarem, o R3 tem dimensão maior que o R2, um pouco óbvio, porém todos os elementos do R2 estão sendo mandados no vetor nulo, o que quebra com a condição de que a função de que a transformação é injetora, porque está todo mundo indo para o mesmo resultado. Então, aqui eu satisfaço a condição de que a dimensão do domínio é menor que a do contradomínio, porém isso não me garante que a função é injetora. Então, por causa desse contra-exemplo aqui, eu tenho que a afirmativa 2 é falsa. E por fim, resolvendo a afirmativa 3, na 3 ele fala que a T é sobrejetora, certo? E daí ele pergunta se a dimensão do domínio é maior que a do contradomínio. Se a transformação é sobrejetora, quer dizer que o contradomínio e a imagem são iguais. Analisando de novo o teorema da dimensão, o que a gente pode obter como resultado a partir do fato de que T é sobrejetora? Se T é sobrejetora, quer dizer que existem mais elementos além do vetor nulo que chegam no vetor nulo também. Ou seja, quer dizer que o núcleo de T não é só mais composto pelo vetor nulo. Existem outros vetores que também estão lá. Ou seja, que quando saem do vetor, que quando transformados, chegam no vetor nulo. Então eu posso garantir que a dimensão do núcleo
é maior ou igual a zero. Mas vamos focar principalmente no caso em que é maior. No caso em que o núcleo tem dimensão maior ou igual a zero e que a dimensão da minha imagem é exatamente a dimensão do meu contradomínio, o que isso implica para mim? Que se o meu domínio é formado pela soma do núcleo com a imagem, aqui é um número maior que zero e aqui é o próprio contradomínio, a gente consegue garantir que a dimensão do domínio é maior ou igual que a da imagem, né? Acho que o igual ele pode manter aqui porque ele tem o igual aqui também. Então, a gente consegue provar por isso, né, pelo fato de que a função é sobrejetora, de que o núcleo tem uma dimensão maior ou igual a zero e que a imagem é igual ao contradomínio. Então, o domínio, tem uma dimensão maior que a do contradomínio. Isso nos leva à resposta, deixa eu ver aqui, 1 e 3 verdadeiras, alternativa D de dado. Essa é a resposta da 14.